500 milhas de Indianápolis é um dos eventos de corrida mais prestigiados do mundo, onde os carros atingem mais de 370 km por hora e correm 200 voltas. Mas o que aconteceria se tivesse um carro de Fórmula 1 no grid? Seria possível ir mais rápido? Fizemos algumas pesquisas para descobrir. Indy 500 e Fórmula 1 são bem parecidos. Ambos são carros de roda aberta com bastante força descendente e ambos funcionam com motores V6 turbo. No entanto, existem algumas diferenças grandes. Indy 500 é uma série de especificações. Todos os carros usam o mesmo chassi Dallara, o mesmo kit aerodinâmico para cada circuito e tem a opção de 2 motores, Honda ou Chevrolet, um pouco como o Corvette de antes. A Fórmula 1 é um campeonato de construtores, então os carros são feitos pelas equipes com apenas alguns componentes compartilhados entre elas, como Williams usando motores Mercedes e Haas usando o volante Ferrari. A Indy 500 realiza a série assim para economizar custos e incentivar corridas mais próximas, o que significa que há oportunidades limitadas de gastar mais dinheiro e obter vantagens sobre outras equipes. A Fórmula 1 gasta centenas de milhões em testes nos túneis de vento e CFD para criar pacotes aerodinâmicos, às vezes novos para cada corrida. A IndyCar precisa rodar exatamente os mesmos pacotes de carroceria, piso e asa em cada corrida. E isso nos leva a outra diferença. IndyCars rodam em pistas ovais e circuitos urbanos. E como você pode imaginar, as configurações de suspensão e aerodinâmica precisam ser muito diferentes. A Indy 500 tem 3 kits aerodinâmicos distintos, oval curto, speedway e estrada, cada um com diferentes asas, dutos de freio e configurações de suspensão. Os motores também são bem diferentes. A Indy roda um V6 de 2,2 litros com turbocompressores duplos, que produzem entre 500 e 700 cavalos de potência, conforme os organizadores especificam a pressão máxima de impulso para cada corrida, permitindo que eles controlem as velocidades e mantenham a corrida próxima. Apesar de a Fórmula 1 usar um motor menor de 1,6 litro com um único turbocompressor, os fabricantes estão em uma corrida de desenvolvimento há anos, gastando centenas de milhões na criação dos motores mais eficientes do planeta. Eles produzem mais de 1.000 cavalos de potência, sendo 160 doados pelo sistema híbrido. O mesmo vale para a aerodinâmica. Os fabricantes competem para produzir os pacotes aerodinâmicos mais eficientes há anos, lutando por cada décimo nas curvas e maximizando a velocidade nas retas, minimizando o arrasto. Enquanto o Indy 500 usa o mesmo sistema para temporadas inteiras e só o altera quando um novo carro de especificação é lançado. Em 2020, Colton Herta fez a volta mais rápida da Indy, com uma velocidade média de 382,9 km por hora. Mas os Fórmula 1 têm muito mais força descendente, mais potência e pneus mais largos, então certamente eles seriam mais rápidos na Indy, certo? Bem, isso não é tão simples assim. A melhor comparação é no Circuito das Américas, onde o Indy 500 em especificações de estrada fez uma volta de 1,46 minuto em 2019. E o Fórmula 1 apenas alguns meses depois fez 1,32. Portanto, a Fórmula 1 tem uma vantagem de 14 segundos num circuito, mas que tal uma pista oval? Apesar do que muitos pensam, pistas ovais são incrivelmente complicadas. Tecnicamente, os carros precisam de arrasto mínimo para serem rápidos nas retas, mas também têm muita força descendente para carregar a velocidade nas curvas. Para arrasto mínimo, os Indy 500 usam sua configuração de autódromo. Isso tem uma asa traseira simplificada de elemento único com quase nenhum ângulo de asa. A asa dianteira segue tendência semelhante, com um único elemento e placas terminais simplificadas. Isso permite que eles alcancem até 386 km por hora nas retas, o que destruiria qualquer carro de Fórmula 1, mesmo nas especificações de Monza. O Fórmula 1 pode desenvolver asas de força descendente mais baixas e remover os elementos menores que produzem força descendente, mas há outro truque que a Indy 500 tem que é ilegal na Fórmula 1: os túneis aéreos subterrâneos. Eles são usados para acelerar o ar sob o carro, criando uma pressão mais baixa e sugando o carro para o chão. Isso produz muita força descendente com muito pouco arrasto. As regras da Fórmula 1 afirmam que a parte de baixo do piso deve ser plana e seria preciso mais força descendente sobre o corpo para manter o carro estável nas curvas, pelo menos para este ano. Num oval, o sistema híbrido de Fórmula 1 simplesmente não funcionaria. Ele é ajustado para ter melhor desempenho num circuito onde há muitas zonas de frenagem que podem regenerar a energia. Mas num oval, essas oportunidades de regeneração são raras. Eles poderiam utilizar o tempo no pit lane para ligar o motor e recarregar a bateria, um pouco como fazem nas corridas de Fórmula 1. E também podem fazer algo semelhante quando estiverem no fluxo de outro carro ou num período de bandeira amarela.
Mas mesmo com esses tempos, o carro teria cerca de 850 cavalos de potência na maior parte da corrida, em vez de 1.000 completos. A técnica também tem que ser diferente para apenas virar à esquerda. Portanto, os carros da Indy usam alguns parâmetros inteligentes que os carros de Fórmula 1 não possuem. Olhem isso, eles configuram a curvatura dos 4 pneus para se inclinarem para a direita dos pilotos. À medida que o carro se aproxima da curva, os pneus estão produzindo o máximo de aderência possível. O carro inteiro quer virar à esquerda, eles até compensam a direção para aliviar a carga do motorista e produzir menos desgaste dos pneus nas curvas rápidas. As barras estabilizadoras também são importantes e podem ser ajustadas no volante do motorista. À medida que os carros queimam o combustível, o equilíbrio no carro muda. Então, onde uma barra traseira mais rígida ajudaria quando o carro é pesado, pode ser necessário afrouxar para obter mais aderência quando o carro é mais leve. A maneira como isso funciona é genial. O sistema gira essas lâminas que são especialmente moldadas para variar a rigidez do carro. Se a lâmina estiver nessa orientação, ela é flexível. E se for girada a 90 graus, ela se torna muito mais rígida. Assim, os pilotos podem variar isso para ajustar o carro. Os pilotos também podem querer mudar o equilíbrio do carro nas curvas. Eles fazem isso com um weight jacker, um pequeno ariete hidráulico colocado na suspensão traseira direita. Se estendido, ele altera o peso cruzado do carro, é assim que o peso é dividido entre as 4 rodas. Se você estendesse o ariete, isso colocaria mais peso no pneu direito e esquerdo. Isso pode induzir a subviragem para tornar o carro mais estável ou reduzir a subviragem, dependendo do que o piloto quer naquele momento. E como eu sei que você sabe, a Fórmula 1 não tem nenhuma dessas coisas, porque elas não são necessárias para corridas de circuito, onde os carros são bastante simétricos na configuração. O oval também exigiria índices de transmissão muito mais longos que na Fórmula 1, onde índices mais curtos são preferidos para melhor aceleração. No entanto, a Fórmula 1 exige que os índices de transmissão sejam os mesmos durante toda a temporada, mas vamos ignorar isso por enquanto. Em termos de velocidade em linha reta, o Fórmula 1 tem vantagem. Ele tem cerca de 150 cavalos a mais e desde que desenvolvam um pacote aerodinâmico específico para a Indy, ele pode produzir tanta força descendente quanto um IndyCar com arrasto semelhante. Mas ele desceria até as curvas sendo capaz de carregar o impulso sem deslizar e diminuir a velocidade. Uma grande vantagem do Fórmula 1 são os pneus, eles são 20% mais largos na frente e 10% mais largos na traseira. Então a aderência teórica é maior. No entanto, aqui está o ponto de atrito, a configuração. IndyCar são projetados para pistas ovais e são muito bons nisso. Para um Fórmula 1 igualar um IndyCar nas curvas, todo o sistema de suspensão teria de ser redesenhado para acomodar a curvatura do lado esquerdo e o tipo de ajuste fino necessário para competir. Mas esta é a Fórmula 1. Se houvesse uma corrida na Indy 500, as equipes de Fórmula 1 investiriam tanto tempo e dinheiro que a recuperação seria totalmente possível. Seria um desafio para as equipes, mas isso é algo a que eles estão acostumados. Então eu digo que a Fórmula 1 poderia fazer isso. Não seria muito, mas acho que eles seriam mais rápidos. Mais potência, mais aderência e resistência semelhante. Parece totalmente plausível. Mas nem é preciso dizer que os carros da Indy são incrivelmente capazes e é demais assistir como os 33 carros voam pelo circuito a mais de 370 km por hora.